Hoje eu vou te falar a diferença no que o TDAH, o autismo e a superdotação mais têm em comum. E essas coisas são hiperfoco, hipersensibilidade e pensamento arborizado. Olá, eu sou o João, tenho altas habilidades de superdotação e a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que eu tô aqui falando como um entusiasta e não como um especialista. Se você quiser a opinião de especialista, quiser ouvir um especialista falando, eu te recomendo o conteúdo de outras pessoas. A gente tem aí Jean Alessandro, a gente tem diversas pessoas que falam muito bem sobre esse assunto. Aqui o que eu vou falar é muito mais baseado no que eu sei, no que eu vivencio e muito do que eu sei sobre o assunto também. Eu acabei me interessando muito pelo tema de neurodivergência, pessoas atípicas, autismo, TDAH, altas habilidades de superdotação. Então, além de vivenciar isso e conviver com diversas pessoas ao meu redor que carregam essa peculiaridade, eu também acabo consumindo muito sobre o assunto. Mas reforçando, eu não sou nenhum especialista, então levo isso daqui mais como ponto de vista de uma pessoa que vivencia isso e que vê isso mais de dentro do que de fora. Diferente de um especialista que está convivendo com diversas pessoas que têm esse diferencial, eu convivo com pessoas ao meu redor que têm isso e eu lido com isso. Eu tento entender ao máximo porque isso me ajuda a lidar melhor comigo mesmo. Mas, indo direto ao assunto, uma coisa que eu acho muito importante abordar é justamente a questão de hipersensibilidade. A gente tem hipersensibilidade na superdotação, a gente tem no autismo e também tem no TDAH. Mas em cada um se apresenta de uma forma diferente. É muito importante ver como se apresenta essa hipersensibilidade. Até porque, inclusive, quando você vai fazer o diagnóstico com um profissional, o que conta muito é a sua experiência, o seu modo de ver, os relatos que você tem para contar, inclusive de parentes. Então, normalmente vai muito do que leva aquilo, de como aquilo acontece, e não só do resultado final. E primeiro no autismo. No autismo a gente tem a hipersensibilidade muito mais relacionada aos sentidos. Então normalmente vai ter os 5 sentidos ali muito mais apurados, às vezes alguns incômodos por causa disso. Sensibilidade muito intensa a sons, sensibilidade muito intensa a cheiros, a odores, sendo eles bons ou ruins, às vezes até um cheiro bom vai incomodar de tão forte que a pessoa vai conseguir sentir aquilo. Entra na questão de alimentos também, alguns alimentos incomodam não só pelo sabor, que às vezes é um pouco mais forte, quanto pela textura. Justamente por ter uma sensibilidade maior, uma textura que às vezes para a maioria das pessoas pode ser normal, para uma pessoa com autismo pode ser muito severa. É a mesma coisa no tato. É incômodo com etiquetas, com a textura da roupa. Então, às vezes, alguma coberta específica, algum lençol, essa pessoa pode se incomodar. Incômodo com tipos de casaco, tipos de tecido de blusas, de casacos e diversas coisas nesse sentido. E já aproveitando que eu estou falando de hipersensibilidade nos sentidos, no TDAH a gente não tem isso muito aparente. No TDAH vai muito mais para uma hipersensibilidade nas emoções, então o lado emocional é muito mais aflorado. Mas na altas habilidades de superdotação a gente tem muito essa questão de sentidos mais aflorados. Então a gente vai ter coisas muito parecidas com o autismo, uma sensibilidade muito maior a sons, a luzes, a cheiros, a texturas de comida. Só que normalmente na alta habilidade de superdatação, a gente tem uma capacidade um pouco melhor de lidar com isso. A pessoa com autismo, ela normalmente sofre muito com a rigidez cognitiva, que não é o que a gente vai falar aqui, mas é uma coisa que afeta muito da experiência da pessoa. Então, às vezes, se essa pessoa define um conceito sobre alguma coisa, sendo um alimento, um cheiro, um local, alguma coisa específica, essa pessoa começa a criar uma versão não só porque aquilo incomoda, mas uma versão porque aquilo já incomodou, que é um pouco diferente na superdotação. Normalmente, pessoas com superdotação, por mais que se incomodem com alguma coisa, elas conseguem ter uma facilidade bem maior para lidar com aquilo, às vezes para tolerar e para se desenvolver para que aquilo pare de incomodar. Obviamente, não funciona para tudo e nem para todas as pessoas, mas normalmente tem um pouco mais de flexibilidade. E outro detalhe importante é que essa sensibilidade nos sentidos, ela pode variar também de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade muito forte para cheiros específicos. Não é todo cheiro, inclusive eu tenho um olfato péssimo, na verdade, para coisas normais. Mas eu sinto cheiros específicos, como cheiros ácidos, cheiro de mofo. Eu consigo sentir isso de uma forma absurda. Às vezes, uma coisa que ninguém está sentindo, só de entrar no ambiente, eu consigo sentir esse cheiro. Um cheiro muito comum é, por exemplo, o cheiro de tomate quando ele tá começando a estragar. Se você faz alguma salada com tomate, eu normalmente consigo sentir esse cheiro muito fácil. Cheiro de mofo também, eu consigo sentir cheiro de mofo, às vezes, antes daquilo começar a aparecer, bem antes até. Já teve casos de eu
pegar um pão para comer, um pão de forma, e sentir o cheiro ali, e sentir que tá com cheiro estranho. E olhar a validade, tá faltando, sei lá, um dia para chegar na validade. Só que, provavelmente, como a validade não é totalmente precisa, né? Aquilo ali já estava começando a apresentar algum sinal. Eu já conseguia perceber isso. E isso acontece com muita frequência. Agora falando sobre hipersensibilidade emocional. Essa é muito mais presente no TDAH e na superdotação. Inclusive, a superdotação, ela normalmente acaba sendo um pouco, em alguns sentidos, ela acaba sendo uma mescla de alguns sintomas do autismo e do TDAH. Obviamente que de uma forma diferente, mas consegue ter uma certa similaridade. Tanto que nos três a gente vai encontrar algumas coisas que conseguem ser um pouco similares. Que são bem similares até. Que inclusive isso é uma coisa que, normalmente, quando você vai fazer um diagnóstico com um profissional, é uma coisa que acaba dificultando às vezes. Inclusive, muitas pessoas com superdotação são confundidas com TDAH, às vezes com autismo, às vezes recebem um diagnóstico duplo errado de autismo e TDAH, sendo que na verdade era superdotação. E às vezes só vai descobrir isso muito mais pra frente. Inclusive, no começo, eu comecei achando que eu tinha TDAH, a princípio, né? Porque, como eu tinha falado, eu identificava com alguns sintomas, mas nunca fez muito sentido pra mim. E aí, quando eu comecei a ver sobre o autismo, eu pensei, cara, eu me identifico com algumas coisas disso, mas também não faz muito sentido. Eu me identificava muito com a sensibilidade sensorial, justamente que eu acabei de falar que é muito comum entre os dois. E eu ficava com esse questionamento. E aí a superdotação veio e coube como uma luva, porque se encaixou em todos os sentidos. Mas tá, a gente estava falando sobre hipersensibilidade emocional, então no TDAH a gente vai ter muito dessa hipersensibilidade emocional, onde as pessoas com TDAH, normalmente, por tendência, vão ser pessoas muito mais emotivas, com emoções muito à flor da pele, principalmente a impulsividade, a alegria. Inclusive, normalmente, vão ser pessoas muito mais criativas, muito mais engraçadas, que tá fazendo uma piada o tempo todo, que conversa com todo mundo, justamente porque o TDAH traz muito dessa intensidade. O TDAH, para quem não sabe, é caracterizado principalmente por desatenção e hiperatividade. Então, a hiperatividade ela traz muito consigo dessa emoção. É uma pessoa muito emotiva, muito acelerada, que pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, que quer falar de muitos assuntos ao mesmo tempo. E essa questão de querer falar de muitos assuntos ao mesmo tempo é o que a gente vai conectar lá com o pensamento arborizado, que é o terceiro tópico que a gente vai falar. Isso se conecta muito com a superdotação, mas na superdotação já é um pouco diferente. A gente vai ter pessoas que percebem muitas emoções, que são muito empáticas, mas não chega a ter a intensidade que o TDAH normalmente carrega por causa da hiperatividade. Então, na superdotação são pessoas que vão conseguir entender muito bem as emoções, que inclusive isso às vezes vai ser um problema, porque você está o tempo todo no ambiente, você captar muito bem as emoções das pessoas, isso às vezes acaba sendo um pouco cansativo, e isso às vezes vai ser um pouco frustrante, porque você entender e saber o que está acontecendo o tempo todo, às vezes é um pouco cansativo. Inclusive, às vezes a ignorância é uma benção. Então, para a pessoa que está ali consciente o tempo todo das emoções dos outros, e justamente uma pessoa que tem um senso moral tão intenso de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa pelos outros, que é uma coisa que tem muito na superdotação, que é essa empatia extremamente forte, isso acaba sendo um pouco complicado, porque muitas das vezes essa pessoa vai tomar a dor dos outros, então dessa pessoa que ela tá vendo passando por alguma coisa, sofrendo com uma dificuldade, e essa pessoa vai pegar isso para si. Ela vai carregar aquela emoção como se fosse dela, justamente por ter essa capacidade de perceber as emoções dos outros. E tanto no TDAH quanto na superdotação, a gente vai ter as próprias emoções aparecendo de uma forma mais intensa. Então, a raiva é muito mais forte, a tristeza é muito mais intensa, a frustração é muito mais frustrante, e isso acaba sendo bem mais difícil de lidar. Tanto para a pessoa que está sofrendo com isso, quanto, às vezes, se é no caso de uma criança, para o pai ou para a mãe. Então tá, a gente entendeu que TDAH superdotado tem uma sensibilidade emocional muito mais forte. Mas como que isso funciona no autismo? No autismo já é um pouco diferente, na verdade muito diferente. Porque o autismo, ele de certa forma é como se fosse um aumento da parte lógica do cérebro. Então, as pessoas no espectro, normalmente elas têm uma inclinação maior para a lógica. De forma bem simplificada, para você entender, imagina que uma pessoa normalmente ela teria 50% do cérebro para lógica e 50% inclinado para emoção.
Só que o autismo ele afeta inclinando muito mais para a lógica do que para a emoção. Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa que ela vai ter 70% lógica e apenas 30% emoção. Então, essa pessoa vai conseguir lidar com emoções, com sentimentos. Então, essa pessoa vai entender lidar com sentimentos de uma forma um pouco pior do que uma pessoa normal. Justamente por não entender muito bem o que ela está sentindo ou o que outras pessoas estão sentindo. E justamente esse aspecto acaba sendo muito interessante de analisar, porque o autismo ele se apresenta de forma diferente em homens e mulheres. Normalmente, mulheres têm uma inclinação maior para as emoções. Então, vamos colocar que uma mulher, ela normalmente tem uma inclinação de 65% para emoção e ali 30%, 35% para lógica. E no caso de um homem já seria o contrário. Um homem, ele já tem muito mais inclinação para lógica, vamos colocar aí também 65% para lógica, e 35% para emoção. Então, normalmente, quando você tem o autismo sendo apresentado em um homem, ele vai inclinar muito para a lógica e a parte da emoção, ela vai ser muito mais afetada. Então, vai ter muito menos a capacidade de conseguir captar e entender emoções. Agora, quando a gente tem o autismo em mulheres, em meninas, normalmente não acaba afetando tanto as emoções. Por quê? Porque, obviamente, desequilibra, mas como já tem uma inclinação maior para as emoções, isso acaba não gerando um prejuízo tão grande. Obviamente que tem casos e casos, nem todo mundo vai ter os sintomas da mesma intensidade, mas normalmente, na maioria dos casos, pelo menos na questão de lógica e emoção, acaba ficando um pouquinho mais equilibrado para mulheres. Justamente por isso que o autismo é muito mais difícil de ser detectado em mulheres. Justamente porque, por manter esse equilíbrio, ainda tem uma capacidade muito intensa ali de entender emoções e justamente conseguir disfarçar algumas dessas coisas, alguns dos sinais mais óbvios, que é o famoso MESC, mas isso não é o que a gente vai abordar hoje. Então tá concluído a hipersensibilidade, a gente vai falar agora de hiperfoco. Hiperfoco é uma coisa que se apresenta nos três, mas, obviamente, de forma diferente. E agora eu vou começar pela superdotação para a gente mudar um pouquinho aqui a ordem. Na superdotação, o hiperfoco ele acontece de uma forma um pouco mais ampla, indo para direções diferentes, às vezes ao mesmo tempo até. E um superdotado, quando apresenta um hiperfoco, ele pode acabar indo para várias direções diferentes ao mesmo tempo, como querer aprender o instrumento, aprender sobre filosofia, história, sobre algum jogo específico, e às vezes sobre algum tema diferente, como artes. E tudo isso ao mesmo tempo. O hiperfoco no superdotado ele acaba indo mais pela área de suprir um conhecimento e de alcançar, desbloquear um potencial, de certa forma, do que qualquer outra coisa. Obviamente que aquilo ali também é feito para ser divertido, mas na maioria dos casos você vai ver muitos hiperfocos sendo direcionados para tentar ser bom, tentar ser melhor. Então aquilo ali é com o objetivo de alcançar alguma coisa. E essa é uma coisa que eu sempre lidei muito na minha vida, que às vezes acaba sendo um pouco frustrante, porque dificilmente eu me pego fazendo alguma coisa simplesmente por hobby ou simplesmente para me distrair. Normalmente, quando eu estou fazendo alguma coisa, seja um jogo, uma tarefa, estou lendo alguma coisa, estou pesquisando sobre algo, isso normalmente tem um processo lógico e objetivo para me levar para algum lugar. Às vezes, por mais que seja de uma forma fútil, isso normalmente tem um propósito, tem um caminho a ser trilhado. Isso às vezes acaba sendo um pouco cansativo porque eu nunca tô ali tranquilo, relaxado, eu tô ali sempre procurando um novo objetivo, uma nova coisa para alcançar, uma nova tarefa, e o tempo todo tá ali ligado, e quando eu concluo alguma coisa, eu tenho que encontrar uma coisa nova para alcançar, para fazer, para descobrir. E é assim que eu funciono. E de certa forma eu já até aceitei bastante que isso funciona assim. Então, às vezes eu tento focar em alguma coisa que é um pouco mais calma, justamente para ter esse descanso, porque eu sei que eu não vou conseguir parar. Então, às vezes a melhor forma é fazer alguma coisa que é um pouco mais devagar quando eu quero um pouco mais de calma e eu não consigo me dar essa calma. Agora, quando a gente fala de hiperfoco no TDAH, está muito mais ligado a um interesse para trazer um prazer, para trazer dopamina. Então, normalmente, se você vê alguma pessoa com TDAH que mantém o hiperfoco durante muito tempo ou por um período longo da vida, normalmente esse hiperfoco está associado a alguma coisa criativa, porque é o que é mais comum de você ver uma pessoa com TDAH mantendo um hiperfoco por um período longo de tempo. Justamente porque o TDAH ele é muito mais inclinado para a criatividade. E a gente tem muitos exemplos de criadores, inclusive, de artistas que têm TDAH, e a gente consegue perceber muito isso. Tem muitas pessoas com TDAH no meio artístico. E essas pessoas conseguem se manter ali justamente porque quando você faz algo criativo, quando você faz algo artístico, você tem uma novidade o tempo todo.
o tempo todo você está fazendo algo novo, o tempo todo você consegue colocar ali em alguma coisa específica essa aleatoriedade que tem na sua cabeça, um projeto em alguma coisa específica. Tem o Gaveta, que é um youtuber um pouco famoso, que ele acaba mostrando muito disso. Ele já chegou a falar algumas vezes sobre TDAH no canal dele, e uma coisa que a gente consegue ver ali é que muito da criatividade dele é direcionada para criação, tanto dos vídeos quanto na edição. E assim, são uns vídeos que eu fico abismado com a criatividade que tem embutido naquilo ali. E realmente é uma coisa que dificilmente uma pessoa comum conseguiria fazer. E agora, hiperfoco no autismo. No autismo, o hiperfoco é muito mais objetivo e muitas vezes ele vai seguir direto pela vida toda. Então, normalmente você tem pessoas que começaram a gostar de algum determinado tema ou assunto quando criança. Os mais comuns eu acredito que é justamente dinossauro, planetas, universo e cultura geek, sendo HQs, animes, até Pokémon, que inclusive acho que é um hiperfoco que muita gente, muitos homens compartilham. E na maioria das vezes a gente vai ver isso acontecendo, onde uma coisa que essa pessoa se interessa é levada para a vida toda. E aqui no autismo a gente não vê uma tendência a buscar saber mais daquilo. Obviamente que essa pessoa quer saber mais sobre o assunto, mas essa pessoa às vezes ela vai ficar feliz revendo coisas que ela já sabe, simplesmente porque ela gosta do assunto. Então, consumir o máximo possível daquele tema, daquele assunto, por mais que repetitivo, muitas das vezes vai ser interessante e vai acontecer com certa frequência. E agora, para concluir, pensamento arborizado. Para você que não sabe o que é pensamento arborizado, nada mais é do que a capacidade de pensar de uma forma como se fosse uma árvore. Então, você pega um tema principal e você começa a subdividir ele em galhos. Então, você vai conectando eles ali ponto a ponto, onde você chega aqui no final e nem parece que você está falando do mesmo assunto, só que na verdade você consegue conectar aquilo ali de certa forma a esse assunto. E às vezes nem sequer vai ter conexão com o assunto inicial. Você só vai em sequência ali, levando para um outro assunto, e quando você vê, você está falando de um assunto totalmente diferente. Essa parte acontece muito mais no TDAH, onde tem essa tendência a você ir seguindo uma linha de pensamento e quando você vê, você já está em uma coisa totalmente diferente. De certa forma, como se você começasse em uma árvore e quando você vê, você está em outra árvore completamente diferente. Isso se conecta justamente com o que a gente tinha falado do TDAH um pouco antes. Justamente por essa intensidade, tanto de ser quanto de pensar, acaba tendo muito pensamento, muitas coisas diferentes vindo na cabeça o tempo todo. Muitas pessoas com TDAH, inclusive, relatam que é como se tivesse vários assuntos diferentes surgindo ao mesmo tempo. É como ter diversas abas do seu navegador abertas o tempo todo ali em segundo plano e fica pulando de uma para outra. É quase como se fosse isso. E na superdotação já é um pouco diferente. O pensamento arborizado, muitas das vezes, ele é um pouco mais direcionado. Então, costuma ser um pouco mais organizado. Inclusive, a pessoa com quem eu divido minha vida, minha digníssima, com quem eu tenho um relacionamento há 5 anos, tem justamente autismo e TDAH. Então, acaba que no meio das conversas a gente tem muito isso, onde eu tenho que ficar guiando de volta para o assunto que a gente estava, porque ela às vezes acaba indo direto assim e acaba pulando para uma outra coisa. Obviamente que tudo isso com um caminho sendo trilhado, mas acaba indo para muito longe do assunto que a gente estava inicialmente, que às vezes é o assunto que a gente para conversar e tem que resolver alguma coisa sobre aquilo ali. E quando a gente está falando de uma coisa totalmente diferente. E até um detalhe sobre isso é que justamente por ela carregar duas coisas que são totalmente diferentes e um pouco opostas, é o autismo e o TDAH, que de um lado a gente tem tendência e preferência por organização e do outro lado a gente tem incapacidade de manter as coisas organizadas. E aí, de um lado, a gente tem uma dificuldade intensa para entender emoções, e do outro lado, a gente tem uma capacidade também intensa, só que de entender muito bem as emoções. E pontuando isso, sobre eu consigo comentar que vão existir casos onde vai ter mais de uma neurodivergência na mesma pessoa. Então, pode ser tanto autismo e TDAH, pode ser superdotação e autismo, superdotação e TDAH, pode acontecer de ter os três, embora seja muito raro. Então, tem um pouco de espaço para tudo. Inclusive, no caso que tem os três é bem raro, mas e justamente se torna um caso muito difícil de diagnosticar. Com dois, inclusive, já é bem difícil, porque muitas vezes um acaba mascarando os sinais do outro. Inclusive, no exemplo que eu acabei de citar, que é um exemplo de autismo e TDAH, acaba sendo muito difícil identificar o autismo, porque
acaba que, de certa forma, não surge esse questionamento, porque uma pessoa que tem muita facilidade para conversar, para interagir, que é muito sociável, que fala muito bem, acaba não despertando muito essa ideia de que pode ter alguma outra coisa, que um dos principais sintomas é justamente a dificuldade para interação. Então, só concluindo, a gente falou aqui sobre as hipersensibilidades, como diferente nos três, sobre os hiperfocos, como pode ser diferente em cada um, e também sobre o pensamento arborizado, que é muito mais presente no TDAH e no superdotado. E é só isso, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido esclarecer alguma dúvida que você tinha sobre esses temas. Como eu falei, eu não sou nenhum especialista no assunto, então eu espero que você não leve tão a sério o que eu falei. Isso é muito mais o meu relato e a minha experiência com isso, juntando com um pouco de conhecimento que eu tenho sobre o assunto. E é só isso. Muito obrigado por ter assistido.